Se você puder pegar sua Bíblia, o aplicativo e abrir em Mateus 15. Vamos ler a palavra do Senhor. Daqui a pouquinho você senta, vamos ler em pé a palavra de Deus em referência a ela. Versículo 1 está escrito o seguinte: Mateus 15, versículo 1 ao 9. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Nessa noite serei ensinado pela palavra de Deus, e corajosamente declaro que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, você pode sentar. Obrigado, Tiago e Milka. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito da fidelidade que nós devemos ter à palavra do Senhor. Amém? Então, nós estamos nesse mês em que estamos falando a respeito de fidelidade ao Senhor. Amém? Em fidelidade ao Senhor da palavra. Mas se nós somos fiéis ao Senhor da palavra, nós também precisamos ser fiéis à palavra do Senhor. Amém? E veja, nesta ocasião, o que aconteceu? Jesus estava se alimentando com os seus discípulos. E anciãos fariseus chegaram até Jesus, mestres fariseus, chegaram até Jesus e disseram: seus discípulos não lavam a mão antes de comer. Que falta de higiene, que falta de educação. Era essa a preocupação deles? Não. A preocupação é que havia um jeito de fazer na alimentação, na refeição. E este jeito era uma tradição. E eles cobravam as pessoas que seguissem essa tradição. Mas Jesus, no versículo 7, diz: vocês são hipócritas. Porque vocês cobram isso, não tem problema, é bom, é higiênico lavarmos as mãos, amém? Glória a Deus. Mas eles tomavam isso como um dogma. Se você for ler a mesma história, lá no Evangelho segundo Marcos, vai dizer que era comum que os fariseus não comessem sem lavar as mãos muitas vezes. Então eles lavavam a mão, enxugavam a mão, lavava de novo, enxugava, lavava de novo, enxugava. Por quê? Porque no seu entendimento era uma forma de purificar as suas mãos de toda imundície, de toda sujeira, e assim eu posso comer o alimento que eu orei para santificar. E para que ele não ficasse impuro, eu tenho que ter as minhas mãos puras também. E Jesus, para resumir essa história toda, ele vai dizer: isso aí não tem nada a ver, meu filho. Porque o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, ele está falando da comida. Está falando da comida. Mas aquilo que sai do coração é que contamina o homem. E aqui ele diz: vocês guardam isso, mas vocês não estão guardando o mandamento do Senhor. Veja, deixa eu ler para vocês algumas passagens
que revelam a importância de nós guardarmos o mandamento, a palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 20, 21 e 22. Nesse livro, nós temos ali um apanhado de muitas sabedorias, muitos conselhos sábios. E no capítulo 4, versículo 20 ao 22, está escrito o seguinte: meu filho, escute as minhas palavras. Escute as minhas palavras, meu filho. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é saúde para o corpo. Amém? Ela é saúde para o corpo. Ela é saúde para o seu corpo nessa noite. Ela é vida para o seu corpo nessa noite, em nome de Jesus. Mas, olha só o que está escrito. Ela é isso. Ela é vida, ela é saúde, ela é cura, ela é vigor físico. Por isso, por causa disso, nunca deixe que a palavra se afaste dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Porque se eu guardo no íntimo do meu coração, se eu estou em constante contato com a palavra, lendo, meditando naquilo que está escrito, vai vir vida e saúde para meu corpo. Vai vir vida e saúde para mim. Aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Esse aqui é conhecido em qualquer igreja do mundo. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus, o próprio Senhor, fala diretamente para Josué, substituto de Moisés. Não cesse de falar, primeira coisa, deste livro da lei. Pelo contrário, segunda coisa, medite nele, neste livro, de dia e de noite. Terceira coisa agora, para que você tenha o cuidado de fazer, ou seja, prática, obra, segundo tudo que nele está escrito. Então, assim, por causa disso, porque você medita, porque você lê, porque você não se afasta disso, porque você fala o livro da lei, porque você tem o cuidado de praticar, você irá prosperar e será bem sucedido. Aleluia. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem, e não é o nome dele, né, mas ele é bem conhecido na internet, Primo Rico. O nome dele é Tiago Nigro. E esse camarada, ele começou a se aproximar de algumas pessoas que são cristãs. Amém? E palavra foi enxertada na vida dele. Independente do que você acha dessas pessoas que se aproximaram dele. Mas a palavra foi enxertada na vida dele. E teve uma vez que ele fez um desafio. Ele vende curso online. Vende curso para você saber operar na bolsa de valores, fazer investimento, comprar, vender, etc. Ficar rico, que nem ele. E esse homem, ele fez um desafio, acho que mais de 20 dias, 30 dias talvez, do livro de Provérbios. Onde durante 30 dias, este homem, que nem crente era, meditou. Eu tenho certeza que ele pegou fila com os universitários cristãos. E ele começou a falar a respeito dos princípios de sabedoria do livro de Provérbios. A respeito de riqueza, a respeito de associação, sociedade, prosperidade. Daqui a pouco ele fez um desafio sobre Eclesiastes, a mesma pegada. Daqui a pouco ele fez outro desafio sobre a sabedoria na vida de Jesus. Daqui a pouco esse homem está sendo batizado no Rio Jordão. Aleluia. E eu creio, eu espero que tenha sido uma conversão genuína na vida dele. Quem estava lá era Flávio Augusto, inclusive, né? E se você não sabe, ele é crente também e ele é filho de pastor. Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, também foi presidente, ou ainda é, não sei, do time de futebol americano Orlando City, certo? E esse camarada estava lá tocando violão, enquanto esse Tiago Nigro estava sendo batizado. Por quê? Porque ele estava em constante contato com a palavra e ele não resistiu à palavra. Ninguém, irmão, que tem contato com a palavra pode resistir a ela, se ele está meditando, lendo, praticando-a. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, vamos para o Novo Testamento de volta.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, que era uma igreja problemática, você sabe bem disso. E no versículo 6, veja, ele fala de si mesmo e de Apolo. Ele já tinha falado de Apolo lá no capítulo 3, e de Pedro também. Uns são de Pedro, outros são de Apolo, outros são de Paulo. Não! Vocês são de Cristo, nós somos de vocês. Aleluia, não tem alguém que é de Paulo, Paulo é que é de alguém. A igreja não é de Paulo, Paulo é que é para a igreja. Apolo é para a igreja, Pedro é para a igreja, e a igreja é de Cristo. É isso que ele ensinou. E no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: meus irmãos, eu apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto, não ultrapassem o que está escrito. Por quê? Porque quando nós ultrapassamos aquilo que está escrito, veja o que acontece, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Quando nós estamos no limite da palavra, irmãos, nós nos mantemos humildes. Quando nós somos fiéis àquilo que está escrito, não tem porquê a gente se orgulhar um sobre o outro. Não tem porquê. Ah, Gabriel, mas tem pessoas que elas sabem mais do que outras, só sabem mais porque buscou mais. Sabe por quê? Porque se você já leu 1 João, acho que capítulo 4 ou 5, ele vai dizer: todos vós tendes a unção do Santo, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção vos ensina todas as coisas, irmãos. Irmãos, em português muito claro, eu já me debati com isso, com esse texto, porque eu pensava: e para que o mestre? Serve para quê? Para nada, né? Porque se todo mundo pode aprender, então para que serve o mestre? Para que serve? Mas, irmãos, preste atenção, eu e você, João está sendo muito claro, eu e você não temos essa necessidade, porque se nós aprendêssemos a buscar no Senhor, a gente ia saber, a gente ia aprender a praticar. Aleluia, porque a unção do santo, que é a unção de Deus, ela nos ensina, irmãos. Mas Deus, ele é sábio, então ele coloca pastores, mestres, evangelistas, profetas e quem mais? Apóstolo, para a edificação da igreja. Por quê? Todo mundo pode botar a mão sobre o outro e esse outro ser curado. Para que o evangelista? Todo mundo pode aprender e pregar a palavra. A Bíblia fala que nós devemos ter cuidado uns dos outros. E a gente já pensa logo no pastor. A Bíblia fala que todo mundo deve ir e cumprir o ide, evangelizando, levando a palavra. Quando a gente pensa em evangelismo, a gente já pensa logo no evangelista, em ir, em ido, o missionário, o apóstolo. Você sabe que a palavra missionário, ela vem da palavra grega apóstolos. Não existe a palavra missionário na Bíblia. Não sei se você já teve essa curiosidade. Mas o significado de apóstolo é aquele que é enviado com uma missão, com uma mensagem, com um propósito. E desse significado vem a palavra missionário. Todos nós podemos fazer todas estas coisas, mas Deus, ele quer um corpo, e não vários corpos individuais. Então, para uns ele separou para um determinado ofício, outros ele separou para outro ofício, para outra função, porque a gente não consegue fazer, naturalmente falando, por causa da nossa limitação, tudo isso, a gente não consegue. Se a gente conseguisse, a gente estava que nem Jesus, saindo por aí, fazendo as mesmas coisas, mas a gente ainda não chegou nesse nível. Não quer dizer que é impossível, mas a gente não chegou lá. E a Bíblia fala que esses ministérios, os 5 ministérios, os 5 dons ministeriais, têm um propósito. Efésios capítulo 4, tem um propósito, o aperfeiçoamento dos santos, para que nós cheguemos à perfeita varonilidade da estatura de Cristo. Aleluia! Ou seja, é justamente por causa da minha limitação que eu preciso de outro que vai fluir em outra coisa e eu vou fluir em uma. E juntos nós mutuamente nos abençoamos, crescemos, avançamos, conquistamos, destruímos sofismas, destruímos fortalezas e chegamos cada vez mais perto da imagem de Cristo na terra. Mas como Paulo disse, não que eu tenha já alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo
para o alvo. Aleluia! E o que vai nos ajudar é nos mantermos fiéis ao que está escrito na palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo aqui vai pegar ainda mais pesado. Aos Coríntios ele diz, se você vai além, se você está falando algo diferente do que a gente já ensinou, do que Cristo já ensinou, do que os profetas falaram, você está se ensoberbecendo. Mas agora ele vai pegar mais pesado. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja o quê? Anátema. Anátema é uma palavra que a gente não é acostumado no dia a dia. A gente não vai e diz assim, seu anátema. A gente não usa essa palavra no dia a dia. Mas o que é anátema? O que significa essa palavra anátema? Eu acredito que os tradutores, eles quiseram pegar leve. Mas anátema significa maldito, amaldiçoado. É forte. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, daqueles que vocês já têm, que esse seja anátema. Veja a conjugação aqui da frase. Que ele seja anátema. Que ele seja amaldiçoado. Ele não está dizendo que ele é amaldiçoado. Ele está falando, seja amaldiçoado. É forte. E quem é que vai amaldiçoar? Irmãos, isso é forte, irmão. Agora observe no versículo 8, ele diz, nós. Se nós, quem é nós aqui? Ele, que é apóstolo de Cristo, que viu a Cristo depois de ressurreto em visão. Cristo apareceu para ele. Cristo contou coisas para ele que são inefáveis, que são coisas que não é lícito ao homem contar, porque ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então sim, tem coisas que não está na Bíblia. E Paulo viu. Mas Deus disse, não é para dizer. Não é para dizer. Agora não. Por que agora não? Porque é surpresa. Porque quando eles chegarem aqui, eles vão ver. Amém? Você e eu vamos chegar lá, irmãos. E nós vamos ver o que Paulo viu de antemão. Aleluia. Nós vamos ver isso aqui. Mas daquilo que foi revelado, a gente não pode ir além. Não pode, irmão. Mas alguém teve uma visão. Mas que tipo de visão foi essa? Porque visão é bíblico, irmão. A Bíblia fala que os jovens terão visões, né? No livro de Joel. E os velhos sonharão. É visão também. É um tipo de visão também. Amém? Então a gente pode ter visões. Mas se esta visão que eu tive, que você teve, ela vai além do que está escrito em relação à revelação de quem Deus é, em relação à revelação da sua vontade, vai além do que está ali. Não, porque eu tive uma visão de que toda mulher que usa calça não vai para o céu. E aí? É mentira, né? Mas você sabe que teve gente que já teve essas visões aí? E em livro, ainda mais. Eu fui arrebatado pelo Senhor, arrebatada pelo Senhor. Fui levado ao inferno. E lá eu vi mulheres usando batom. Irmãos, aonde que está isso na Bíblia, irmão? Aonde que está isso na Bíblia? Em canto nenhum. Glória a Deus. Aleluia. Até Jesus usava saia, sabia? Sabia ou não? Não tinha calça naquela época, não, irmão. Era vestidão. E na sua Bíblia está lá, a mulher do fluxo de sangue estendeu a mão e tocou na orla da sua saia. Ou do seu vestido. Porque era um roupão mesmo que eles usavam, tanto homem como mulher. Mas ali já tinha diferença. No corte, nas cores utilizadas, diferenciava qual era a roupa masculina e feminina. Então, do mesmo jeito que tem calça masculina, tem feminina. Amém? Glória a Deus. Nenhum homem pode usar essa calça que Nelly está usando. Misericórdia. Nem parecido. Amém? Então, irmão, nenhuma revelação, nenhuma, nada. Porque eu fui ao inferno, o inferno tem formato de corpo humano. Por que o inferno tem forma de corpo humano? Se o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o ser humano. Por que tem formato de gente? Devia ter formato de anjo, então.
Gabriel, então você não acredita? Não! Não acredito, irmão. Não acredito. Mas é um homem, é uma mulher de Deus. Eu não acredito. Porque está indo além do que está escrito. Não estou dizendo que não é homem de Deus, não estou dizendo que não é mulher de Deus, mas esse negócio que ela viu, disse que viu, ou ele viu, disse que viu, não acredito. Não acredito. Português bem claro. A gente tem que ficar com aquilo que está escrito, porque isso é honra à palavra de Deus, irmão. Isso é honra à palavra de Deus. Atos 17, versículo 10 ao 12. Aqui, irmãos, está uma passagem que eu acho muito interessante, que eu acredito que às vezes é um pouco mal interpretada, mas vamos ver, vamos analisar um pouco sobre isso. Paulo, ele está fugindo, certo? Ele estava sendo perseguido por alguns judeus, e ele está fugindo, e ele passa por uma cidade chamada Bereia, ok? E no versículo 10 ao 12 está escrito o seguinte: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Esse é o primeiro motivo da nobreza deles, ok? Receberam a palavra, ouviram Paulo pregar, e com toda a avidez. Talvez a sua Bíblia esteja com alegria, com toda a alegria, examinando, aqui está o segundo motivo, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, versículo 12, muitos deles creram, e mulheres gregas de alta posição, e muitos homens. Amém? Agora entenda, eu sou um pregador, sim ou não? Estou pregando aqui, né? Eu sou um pregador, estou na posição de quem está pregando. E eu estou dizendo a você que aquilo que eu estou pregando deve ser examinado pela palavra. Paulo, ele estava pregando em Bereia, e quem escreve Atos é Lucas, amém? E Lucas, que estava andando com Paulo, e é óbvio que Paulo consentiu com as palavras de Lucas, ele diz aquilo que Paulo, é Paulo, irmão, não é Gabriel, Gabriel que veio do, não sei, meu Deus, do sítio do meio, que eu não nasci na Bela Vista. Na verdade, eu não nasci no sítio do meio também, não. Eu nasci no pronto-socorro, né? Mas fui morar no sítio do meio. Era Paulo, irmão. Criado aos pés de Gamaliel, o maior mestre daquele tempo, naquela região. Fariseu de fariseus. Segundo a lei, ele era muito zeloso. Ele não perseguiu a igreja porque ele era um homem mau. É o contrário, ele perseguiu a igreja porque ele achava que a igreja era má, que a igreja era ruim, era inimiga de Deus, era blasfemadora, era inimiga das Escrituras. Por isso ele perseguiu a igreja, a ponto de que Jesus teve que aparecer, porque esse homem não ia se converter de outro jeito não. Jesus apareceu e disse: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, aliás, por que me persegues? Quem persegue a igreja persegue Cristo, ok? E Cristo, ele toma a frente. Cristo, ele cobra. Cristo, ele vai pedir satisfação. Por que que você está perseguindo a mim, Saulo? E Saulo, ele percebe que é o Senhor falando com ele, ele se converte. Irmãos, era Paulo, não era qualquer pessoa. É o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Um terço do Novo Testamento foi ele que escreveu. Arrebatado ao terceiro céu. Gabriel, porque está enchendo tanta bola de Paulo? É para que você entenda quem era esse homem. E ele chegou lá, e está escrito que aqueles homens judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ele tinha passado por Tessalônica antes. Tessalônica, você já leu a epístola de Tessalonicenses? Os cabos eram rochedos, amavam a Deus, amavam a palavra de Deus, mas os de Bereia superaram. E aqui está escrito por quê? Primeiro, alegria, porque era a palavra de Deus sendo ministrada. Segundo, eu vou conferir o que está escrito. Eu posso errar, irmão, você entende isso? Eu posso errar. Eu posso ter um sonho, achar que é uma visão, dizer que foi Deus que falou comigo. Eu posso errar, irmão. Eu posso ler um negócio na Bíblia e, por desatenção, eu posso errar a leitura.
por desatenção, eu posso errar a interpretação. Porque eu fui precipitado, porque eu não orei, porque eu não busquei ao Senhor. Eu posso errar. Então é por isso que eu devo valorizar a palavra acima de mim. Eu amo a palavra mais do que eu amo a minha esposa, irmão. Eu amo a palavra mais do que amo minha mãe, meu pai e meus futuros filhos, se eles quiserem ser herege, que seja. Mas eu vou amar a palavra acima deles. E porque eu amo a eles, eu vou ensinar eles a amarem a palavra acima de mim. Tem que amar a Deus acima de tudo, irmão. Agora, mas não é Deus, mas quem é a palavra? Jesus. Isso aqui aponta para Jesus. Essas palavras escritas, essa tinta no papel, aponta para Cristo, para o Senhor, para a vontade do Senhor. Deus decidiu se revelar à humanidade por meio de um livro também. Teve outros meios, mas por meio de um livro também. No Antigo Testamento, Deus disse várias vezes, escreve no livro da lei, escreve em tábuas de pedra, para quem passar correndo conseguir ler. Meu amigo, nem o outdoor, às vezes eu consigo ler, se eu passar correndo, então era um negócio maior ainda, letras garrafais, gigante, para quem passar correndo, misericórdia, quem passar correndo, consiga ler, sem parar de correr, porque as pessoas, elas precisam entender aquilo que eu quero que você escreva, falando para o autor bíblico. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão preciosa. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele aparece a 2 discípulos que o seguiram. Eles não reconheceram ele. No caminho de Emaús. Você conhece essa história? E no caminho de Emaús, está lá os dois conversando, se lamentando por causa da morte de Jesus. Eles não ouviram o terremoto. Eles não tinham ouvido as mulheres, o testemunho das mulheres, Maria Madalena e as outras ainda. E esses homens se deparam com Jesus e não reconhecem Jesus. E Jesus começa a expor as Escrituras. Começa a falar da Bíblia com eles. Aleluia. E quando eles se tocam que é Jesus, porque Jesus parte o pão na casa deles, parte o pão, eles reconhecem Jesus e desaparece. Sumiu. E dizem um para o outro: porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho ele nos explicava as Escrituras. Irmãos, independente de quem estiver aqui, nós devemos ter um amor tão grande pela palavra, irmãos. Independente se a pessoa fala claro ou claro, se a pessoa é alta ou baixa, gorda ou magrinha, se veio do sítio do meio ou do bairro nobre, do Cuscuz, né? O Cuscuz é bairro, é só o nome, rapaz, que é... Aleluia, a irmã mora no Cuscuz ali, né? Glória a Deus. É só gente poderosa, rapaz, do sítio do meio ao Cuscuz. Não importa, irmão, o lugar de onde veio essa pessoa, se é a palavra que está sendo ministrada, e se ela está sendo corretamente ministrada, a gente recebe, irmão. E se tiver alguma pedra, a gente dá um peteleco na pedra, irmão, deixa para lá essa parte. Mas eu não vou sacrificar o todo por causa de um negocinho desse tamanho, por causa de algo que foi falado errado, fora da palavra, porque tem coisas preciosas ali. Agora, como eu já disse, e sempre falo, a gente tem que tomar cuidado com herege, porque tem tem pessoas que propositadamente distorcem mesmo a Escritura, precisa ser atualizada, e várias outras coisas. Jesus pecaria se estivesse no lugar de Adão. Nunca ouvi eu já ouvi, está no YouTube. Não fui eu. Pois é. Não é do verbo, não é daqui. Mas de mal a pior, irmão. Cada coisa que eu já escutei, misericórdia. Misericórdia, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas mesmo. E sabe quem eu penso? Eu não penso no herege não, irmão. Herege para mim tem que levar madeira mesmo, para deixar de ser. Mas eu fico preocupado com as pessoas que vão escutar esse camarada ou essa mulher. Porque elas estão engolindo aquilo, elas estão consumindo aquilo, elas vão viver aquilo, elas vão reproduzir, vão pregar, vai para frente. Não, irmão.
a gente tem que ter zelo pela palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus. E quando eu não sei, Gabriel, o que significa alguma coisa, eu vou lhe dizer o que eu faço. Se você tiver uma solução melhor, você compartilha comigo, por favor. Mas eu vou lhe dizer o que eu faço. Nada. Eu deixo lá na prateleira, eu não sei. É claro que eu vou procurar, eu vou pesquisar, eu vou conversar, consultar alguém, mas se ainda assim eu não sei, não entendi, deixo lá. Eu não vou pregar isso aí. Eu vou pregar um negócio que eu não sei. Vou pregar um negócio que eu não entendo. Eu vou ensinar um negócio que eu ainda não entendi. Não, irmão, não. Porque eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que me ouvem. Amém? Aleluia. Sabe, se você me permite, você que prega a palavra, se você me permite um conselho, ame a palavra ao ponto de estudá-la todo dia. Hoje um jovem me perguntou, Gabriel, você lê a Bíblia e depois estuda? Eu disse, não, eu faço ao mesmo tempo, né? Eu vou lendo e vou meditando, vou fazendo uma anotação, risco embaixo o versículo que eu achei interessante, coloco a informação, puxa a seta, bota um asterisco, vou no dicionário português, vou no dicionário grego-português, hebraico, se for necessário, porque eu não quero falar nada que esteja fora da palavra. Irmão, tem assunto que eu estudo, desde que eu me converti, eu ainda nunca preguei. E eu tenho coisa para falar, mas nunca preguei. Às vezes não é o tempo, às vezes eu quero me aprofundar um pouco mais. Sabe, quando eu me converti, teve uma heresia braba que eu escutei. 6 meses de convertido tinha somente. E disseram, eu não vou dizer o nome da heresia, mas quem sabe, e vai identificar. Mas me disseram, Gabriel, Deus não quer salvar todo mundo, não. Deus não ama todo mundo, não. Jesus não morreu por todo mundo, não. Existem aqueles que Deus quer salvar e aqueles que Deus simplesmente reprovou e não quer salvar. E eles estão condenados inevitavelmente ao inferno. Não tem chance para arrependimento, não tem chance, ainda que escute a palavra, nunca vai se converter, porque Deus não quer salvar essa pessoa. Foi isso que eu escutei. Agora eu tinha 6 meses de convertido. Eu estava feliz da vida, crente, na igreja. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e eu escuto que talvez o meu pai não vai ser salvo. Que tios meus não vão ser salvos. Outros familiares que talvez Deus não queira salvar. Amigos meus que talvez Deus não queira salvar. Irmãos, eu sofri com isso, que eu cheguei ao ponto de chorar noites e noites. Noites e noites. E sabe o que eu disse? Eu vou estudar esse negócio. Eu vou estudar a Bíblia. E eu tenho estudado até hoje. E até hoje eu nunca preguei a respeito disso. Aí quando chegar o dia, e Deus me dê sabedoria. Mas vai chegar o dia. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem coisas que eu estudo e não prego, eu não falo. Tem coisas que eu ainda não compreendo e estou buscando. Eu estou vendo outros homens e mulheres mais experientes, buscando conhecimento, buscando sabedoria, buscando instrução. Então eu e você, irmãos, a epístola de Tiago vai dizer o seguinte, eu e você que pregamos, que falamos a palavra, seja aqui ou lá fora. Seja aqui ou lá fora, na rua, na escola, no trabalho, onde for. Na faculdade, onde for. No meio da feira, em cima de um caixote, não importa. Estamos pregando a palavra, estamos anunciando a palavra de alguma forma. Nós precisamos ter zelo. A epístola de Tiago diz, não queiram muitos de vós serem mestres, porque haverá um maior juízo. E mestre ali é comumente entendido, não como aquele que é dos 5 dons ministeriais, mas aquele que está ensinando a palavra. Não queira ensinar muito a palavra entre vocês aí, naquela igreja, porque vai ter maior juízo. Irmãos, vai ter maior juízo para mim e para você que pregamos, que ensinamos a Bíblia. Eu não quero naquele dia Deus olhar para mim e dizer, rapaz, tu pregou uma heresia grande aí, viu? Eu disse, Jesus amado, você pregou algo errado ali que destruiu a vida de alguém. Eu não quero, não. Eu não quero passar por isso. Então é melhor eu ficar na minha em relação a algumas coisas. Mas aquilo que eu tenho buscado sabedoria no Senhor, a gente prega, irmão. Aquilo que nós já temos como visão, que nós já temos como estabelecido, a gente prega, irmão. Aquilo que é o básico da Escritura, que nós já temos firmeza, a gente prega. Fé, fidelidade, lealdade ao Senhor. Aleluia. Cura, prosperidade ao Senhor. Aleluia.
Então a gente anuncia essas coisas e vai se aprofundando em outras coisas que a palavra diz. Agora, quando nós pregarmos a palavra, irmãos, Cristo tem que ser o centro. Foi até cantado hoje à noite isso. Cristo, ele tem que ser o centro da minha mensagem. A minha mensagem não é prosperidade, é o Cristo que prospera. A minha mensagem não é a cura, é a cura divina. É a cura que vem de Deus. Aleluia. Não é só libertação de vícios, é o Deus que liberta. Cristo, ele tem que estar no centro. Ele tem que estar no centro. Aleluia. E como Cristo vai estar no centro? Se a palavra estiver no centro, Cristo está no centro da minha mensagem. Se a palavra está no centro, irmãos, então não tem como eu não falar de Jesus. Não tem como eu não falar de Cristo. Até o Antigo Testamento fala de Jesus. De forma oculta, sem pronunciar o seu nome. Mas existem profecias sobre Jesus. E tudo gira em torno de Cristo. Aleluia. Esse livro não é sobre mim e você. Esse livro é sobre Deus homem, chamado Jesus Cristo. Para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós não somos o centro. Quando a gente tiver uma consciência tão profunda, eu acredito nisso, eu acredito demais. Quando a gente tiver uma consciência tão profunda, irmãos, de que a palavra de Deus tem que estar no centro das nossas vidas. Então, a gente não vai fazer esforço para pensar na palavra, é natural. A gente vai passar por uma situação, a gente vai participar de uma conversa, a gente vai a algum lugar e a gente vai lembrar da palavra, automaticamente. Uma vez uma menina, em outra igreja que eu fazia parte, uma menina disse assim a mim, Gabri que ela me chamava, igual o Jordana me chama, fulaninho, rapaz, ele é tão bonito. Crente, não? Crente. Tão bonito. Eu disse, rapaz, estou gostando dele. Ah, que legal. Mas ele só fala da Bíblia. Aí não dá não. Eu disse, rapaz, que livramento que o rapaz teve. Aí ela, oxi, Gabriel. Oxi, não, é a verdade, velho. Vai casar com um jagunço feito tu? Dá não. Tem que amar a palavra, irmão. Aí eu e Lisângela, a gente só conversava da Bíblia praticamente, quando a gente namorava. Conversava de visão, de ministério, de propósito. Tudo relacionado a Deus e a sua palavra, irmão. Namoro cristão tem que ser assim mesmo. Não tem que ter nem tempo de beijar na boca, nem pegar na mão. É falar da palavra. É falar dos seus sonhos, de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Sabe? Desejar mesmo. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, com quem eu casei. Glória a Deus, eu não poderia casar com outra mulher, não. Tinha que ser Elisângela. Ela se encaixou perfeitamente comigo. Você entende? Ela me inspira a vir para a igreja, a buscar ao Senhor. Sempre me inspirou. Não é que eu não queira não, viu? Mas a vida dela me inspira porque ela tem esse desejo. Teve uma vez que a gente esqueceu o dia que era e a gente faltou o culto. Porque era terça e a gente pensou que era outro dia. E aí, já aconteceu com vocês, né? E aí, ela lembrou, ela também não tinha lembrado, né, no momento, nem eu, e aí ela lembrou depois. E ela ficou me acusando. Por que você não lembrou? Por quê? Desejo de estar na Bíblia, na igreja, glória a Deus. Em comunhão com os santos. Amém? E na igreja, a gente vai ouvir palavra, irmão. A gente vai ouvir as Escrituras. E nós devemos ter esse amor, não só aqui dentro, mas lá fora também. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não habita aqui dentro, você sabe disso? Atos 7,48, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17,24, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus está aqui porque a gente está aqui. No dia que a gente for embora, para um lugar maior, próprio talvez, e se não for outra igreja aqui, ou se não tiver crente aqui, Deus vai estar aqui porque Ele é onipresente. Mas a manifestação que nós podemos desfrutar aqui hoje, eles não vão desfrutar, a não ser que comecem a buscar,
a não ser que comecem a desejar isso daí. Aí vai acontecer. E onde Deus habita? Dentro de nós. A Bíblia fala, vós não sabeis que vós sois o templo e morada do Espírito Santo? Paulo, ele escreve isso aos Coríntios. Nós somos a casa de Deus. Olha, alegrei-me quando me disseram, reunamo-nos como casa de Deus. Reunamo-nos como casa de Deus. Eu sei que o salmista diz outra coisa, mas é porque ele não era casa. Eu e você hoje somos casa. E quando nós estivermos nos reunindo lá fora, hoje eu estou falando errado, embolado, não é misericórdia. Estou enrolando a língua hoje. Mas quando nós nos reunirmos lá fora, também é como casa. No shopping, no trabalho, na escola, na faculdade, na casa dos familiares, na nossa própria casa. E onde está a casa do Senhor, a palavra tem que reinar. Ela tem que reinar. Irmãos, a gente tem que ir lá para fora. A gente tem que ir lá para fora. Glória a Deus que a gente tem esse desejo, esse amor pela nossa igreja, pelo verbo da vida, por essa igreja aqui local mesmo, física. Glória a Deus por esse amor que nós temos em nos reunirmos. Mas a gente tem que ir lá para fora. A primeira igreja do mundo não teve parede nem teto. Os apóstolos, eles se reuniam em qualquer lugar. Foi ou não? De casa em casa, não tinha um lugar fixo. De casa em casa, nas ruas, nas vielas, nos lugares onde ninguém queria ir. A gente tem que ir. A gente tem que começar, voltar a fazer certas coisas. Com vontade, com desejo, com amor. Muita gente querendo ir embora, mas eu e você somos a vacina para esse mundo, irmão. E esse mundo ainda precisa ser vacinado. Esse mundo ainda precisa levar umas injeções. Cristo não arrebatou a sua igreja ainda porque Ele sabe que ainda não é o tempo de fazer isso. A igreja ainda tem muito o que fazer aqui no mundo. Gabriel, e é até quando? Aí eu não sei, irmão, porque eu não sei a data. Mas enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos. E o maior bem que nós temos para dar aos outros é a palavra de Deus, irmão. A gente tem que começar a se reunir como casa lá fora também, para atrair pessoas dentro de escola, intervalo bíblico, o que for. A gente tem que voltar a fazer isso. Nós temos que começar a fazer outras coisas também, que o Senhor vai nos inspirando a fazer. Aleluia. Isso não é uma acusação, não. Eu estou falando nós. Eu estou falando a gente. Eu estou me incluindo. Amém? Aleluia. Vamos embora, irmão. Vamos embora, irmão. Aquela cantata que a gente teve foi só o começo. Vamos fazer mais coisas na rua, eu sei disso. Eu sei que isso está no coração do pastor Cláudio. De sair, de fazer cruzada. Ele fala desse negócio de cruzada há não sei quanto tempo. A gente tem que botar esse negócio logo para funcionar. Alugar um trio. E não precisa de trio não, irmão. A gente sai um em fileira. Às vezes a gente quer coisas grandes demais. Não é? Eu também quero. Mas enquanto não chega, a gente faz o que tem. Davi não tinha uma espada, nem um escudo, nem a armadura que lhe coubesse. Ele só tinha 5 pedras, que ele pegou na beira do rio, com o estilingue que ele usava. E foi aquilo que ele usou. E ele derrotou um gigante. Ele derrotou um gigante. A gente não precisa de trio elétrico. Que bom, quando a gente tiver condições e alugarmos, comprarmos, quem sabe. Mas a gente sai um atrás do outro, 2 em 2. Não sei. Mas a gente tem que impactar essa cidade, irmão. A gente tem que saquear o inferno mesmo. Porque quem não é de Deus já é do diabo, você sabe disso, né? Quem não é de Deus já está... Quem está em cima do muro, o muro é do diabo. Só tem 3 lugares. Ou do lado de Deus, ou em cima do muro, ou do lado do diabo. Só que o muro é do capeta. Então já é do diabo também. Não tem como, só tem 2 caminhos. Ou o caminho que leva à perdição, ou o caminho que leva à salvação, que é Cristo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E a gente precisa ser radical.
radical em levar a palavra. Não leve o mau sentido da palavra. A gente tem que ir mesmo atrás. E sabe, eu vou te contar outra coisa. A gente não precisa que tenha uma data específica para evangelismo. Sabia disso? Assim como você não tem essa necessidade que eu te ensine, porque a unção ensina todas as coisas, a gente também não tem uma necessidade de uma data. Eu saí de casa, eu já posso evangelizar os meus vizinhos. Eu estou voltando para casa, eu posso evangelizar os meus vizinhos. Eu posso evangelizar o meu bairro, dizer onde eu congrego, convidá-los para vir, me propor a orar por essas pessoas, a levar a palavra outra vez para essas pessoas. Comunica ao pastor, né? Diz o que está fazendo ali. Está tudo certo. Tenho certeza que ele não vai lhe impedir. Não quero que você evangelize ali na Bela Vista, não. No Cuscuz. Eu acho que ele não vai dizer isso para você. Então, irmão, é ali, ó, onde a gente está plantado. A gente pode evangelizar, irmão. O que a gente não pode é estar dividindo a igreja, né? Vou fundar uma igreja aqui, para mim, sem falar nada, sem comunicar nada. Não, isso não vai acontecer, amém? Mas evangelizar os nossos vizinhos, os nossos familiares, convida para cá. Vamos embora. Aleluia. Pergunta se ele quer que a gente vá lá. Alguém vai, irmão. A gente tem um monte de ministro aqui, inclusive eu. A gente arruma e a gente prega para essas pessoas. Faz um culto na casa dessas pessoas, não importa. Mas a gente tem que ser fiel a essa palavra. E um dos maiores mandamentos que a gente vê no Novo Testamento é: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. A gente vai orar para encerrar. Já encerrou aqui o tempo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Pai, que foi ministrada nessa noite, ela encontre repouso no nosso coração. Que nós possamos guardar esta palavra, Senhor, em nossos corações. Que nós sejamos fiéis, Pai, ao que está escrito. Que nós tenhamos zelo por aquilo que está escrito. Zelo, cuidado pelas pessoas que estão ouvindo o que nós estamos pregando e anunciando, evangelizando, falando a respeito da palavra. Para que essas pessoas recebam vida no lugar da morte, restauração no lugar da destruição, alegria no lugar da tristeza. Que essas pessoas sejam restauradas pela Tua palavra. Aleluia, eu oro, Pai, por tempos em que pessoas elas entregarão em abundância. Muitas pessoas, Senhor, entregando suas vidas aqui nessa igreja, reconhecendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Eu creio, Pai, eu oro, eu intercedo, eu chamo à existência pessoas para serem curadas nessa igreja, Pai. Milagres estrondosos, milagres poderosos, Pai, mas que não seja para nossa exaltação, e sim a exaltação do Teu nome, Pai. Aleluia, a exaltação da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que nós podemos impor as mãos, e por isso nós impomos as mãos. Aleluia, nós podemos pregar e as pessoas serem salvas, e não por isso pregamos, e as pessoas serão salvas em nome de Jesus. Aleluia, eu creio, Pai, em unidade nessa igreja. Eu creio em crescimento, em rompimentos nessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que em nós habita e nos instrui, nos ensina, nos dá coragem para fazermos tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Aleluia, em nome de Jesus. Eu vou lhe contar rapidamente e a gente já vai encerrar. Teve uma época, irmão, eu não sei se você tem medo, vergonha de falar a palavra de Deus, eu sei que muitos aqui não têm. Às vezes eu não conheço essa parte da vida de todo mundo. Amém? Mas sabe, teve uma época, eu prego desde os 16 anos, certo? Eu me converti com 15, prego desde os 16. Praticamente não parei de pregar até hoje. Então quase 15 anos, ministrando a palavra. Teve uma época em que eu era bem animado, bem afogueado, pregando. Parecia um pentecostal, assim, bem... daqueles clássicos. Rodinha de fogo. Aleluia. Hoje eu estou um pouco mais equilibrado, mas
fogaréu. Quem me conhece das antigas sabe disso, que eu estou falando a verdade. Uma vez até Lilian disse assim, vocês estão vendo o Gabriel aí quietinho, mas antigamente ele fazia isso, isso e isso. Uma vez ela falou isso, sem me pedir permissão, no púlpito. E uma pessoa, um homem, chegou para mim e disse, não precisa disso não. Não precisa ser assim não. Não foi bom. E aí tudo bem. Depois disso, eu comecei a ficar um pouco mais sério. Mais comedido nas palavras. Sabe? Padrãozinho. E aí chegou um outro homem. Ele foi na minha casa. E ele disse que não foi bom não. Não era bom não. Não tinha unção não. Mas sabe? Uma vez, pastor Robson disse assim a mim, Gabriel, teve 4 ocasiões em que você pregou na igreja, Verbo da Vida, lá no outro prédio. E pessoas disseram que não ficariam aqui na igreja porque você pregava aqui. Porque era um jovem, pregando, e não pode. Ele não me disse isso na ocasião, ele me disse isso muito tempo depois. Sabe, eu nunca deixei de pregar por causa dessas coisas. Me entristeceram. Até hoje, irmãos, ainda tem pessoas que olham para mim e dizem, Gabriel, tu abre muito versículo. Tu fala muita coisa. Sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos? Eu não vou agradar todo mundo. Eu não vou agradar todo mundo e eu não quero agradar todo mundo. O que eu quero é comunicar a palavra de Deus. Amém? E eu quero comunicar certa, com equilíbrio. O melhor possível. Mas se as pessoas vão ouvir ou não, a mim e a você, isso é com elas, irmão. Mas eu e vocês, nós temos uma responsabilidade de pregar a palavra. Nós temos uma responsabilidade de ir e comunicar a palavra de Deus. Do seu jeito. Não trazendo vergonha para a palavra, não trazendo vergonha para Deus. Qual é o problema? De ser um pouco mais sério, de ser um pouco mais alegre. Desde que nós ousadamente estejamos pregando a palavra, com alegria no coração, com amor no coração, com gratidão a Deus no nosso coração. Aleluia! Deus é quem vai salvar, é quem vai curar, é quem vai libertar. Amém? A nossa parte a gente faz, Deus faz a dele. Amém, irmãos? Então, que Deus te abençoe nessa noite e que a gente vá em paz para as nossas casas. Amém? Glória a Deus.